Vamos agora estudar reações de dissolução-precipitação, ou seja, reações em que eu tenho um sólido que se transforma nos seus componentes em solução aquosa. Portanto, vamos pensar genericamente numa substância ANBM, que é sólida e que vai estar em equilíbrio, definido por uma constante de equilíbrio, que eu vou chamar Ks, entre Na e M mols de B. Portanto, vai se dissociar nas espécies que as constituem. Portanto, se eu quiser definir aqui a constante deste equilíbrio, isto é igual à atividade do A levantado a N vezes a concentração do B levantado a M. E, se eu quiser prever qual é a quantidade de sólido que eu consigo dissolver em água, num litro de água, eu posso chamar essa grandeza solubilidade e eu posso ver que por cada S mols que se dissolvam de sólido, vão-se formar NS mols de A e MS mols de B. Substituindo nesta equação, fico com Ks igual a NS levantado a N, MS levantado a M, ou seja, N levantado a N, M levantado a M e depois S levantado a N mais N. Portanto, se eu quiser calcular a quantidade que se dissolve, isto há de ser raiz N mais M de Ks a dividir por N levantado a N, M levantado a M. E, portanto, isto será a forma normal de calcular a solubilidade de um sal que se está a dissolver, de um sólido que se está a dissolver. No entanto, isto nem sempre é assim, uma vez que nós estamos a dissolver o sólido em água e várias coisas podem acontecer com essa água. Essa água pode ter H+, tem OH-, resultantes da autodissolução da água, que podem reagir com alguns destes produtos, ou pode até ser uma água que já contém íons que são comuns aos produtos que se estão a dissolver do sólido. Vamos analisar cada um desses casos separadamente e ver como é que isso afeta a solubilidade do meu sólido. Então, vamos ver como primeiro exemplo o caso de um sal que se está a dissociar numa base e num cation. E vamos ver o que acontece se esta base puder reagir, for uma base que goste de reagir com o H+. Portanto, nesse caso vai-se formar o ácido e este equilíbrio vai ser definido por uma dada constante de acidez. E, portanto, se eu quiser calcular a solubilidade, portanto, a quantidade que se dissolve, há de ser a quantidade que se formou de A- mais a quantidade do A- que reagiu com o H+ para formar o A. Portanto, a solubilidade vai ser a atividade do A- mais a atividade do AH. É claro que eu, através da constante de acidez, que neste caso é igual à atividade do A- vezes a atividade do H+, a dividir pela atividade do AH, eu posso obter uma expressão para o AH. E facilmente se conclui que o AH é igual ao A- vezes o H+, a dividir pela constante de acidez. Reparem que eu posso pôr o A- em evidência, portanto isto fica igual a A-, que multiplica 1 mais a concentração de H+, a dividir pelo Ka. O que é que isto significa? Que se eu chamar a esta grandeza que eu tenho entre parênteses alfa, significa que a solubilidade vai ser igual à quantidade que eu tenho de A- vezes alfa. E reparem que, por construção, sendo alfa 1 mais uma grandeza positiva, portanto, a atividade do H+ é sempre positiva e o Ka é sempre positivo, sendo alfa maior que 0, aliás, sendo alfa maior que 1, a solubilidade é sempre maior do que aquela que existiria se não houvesse este efeito do H+ a reagir com a base conjugada. Portanto, nestes casos, o efeito de a base poder reagir com o ácido, com o H+ para formar o ácido, é aumentar a solubilidade. Portanto, normalmente, o efeito do pH, quando o ácido ou a base podem reagir com os produtos da autodissolução da água, é aumentar a solubilidade. Bom, vamos agora ver um outro caso em que nós vamos também estar a dissolver um sólido
mas em que um dos produtos, neste caso estão aqui representados como íons, mas não tem que ser necessariamente íons, já existe na água. Por exemplo, se eu tiver a tentar dissolver uma substância que tem, por exemplo, cloro, em que um dos produtos vai ser Cl-, e vou tentar fazer essa dissolução em água do mar. Obviamente que a água do mar já tem cloro e, portanto, quando eu vou calcular aqui este produto de solubilidade, quando vou calcular o KS, isto fica igual à concentração de A- vezes a concentração de X+, a atividade de X+. Agora, imaginem que eu já tenho uma quantidade inicial de A presente na água. Por exemplo, se o A for Cl-, portanto, se o A- for Cl-, e tiver a fazer dissolução em água do mar. Então, neste caso, o meu KS há de ser igual à quantidade de A-, que é a quantidade de A- que já existia na solução, mais a quantidade de A- que vem da dissociação do sólido. E a quantidade de A- que vem da dissociação do sólido, eu chamei solubilidade. E, portanto, o que se verifica quando eu escrevo o produto de solubilidade desta maneira é que a solubilidade vai ser igual a KS sobre a concentração ou a atividade do outro íon menos a quantidade de A- que eu já tinha inicialmente. E, portanto, existe uma diminuição da solubilidade em relação ao valor que eu preveria se aquela quantidade inicial de íon comum fosse zero. Portanto, a existência de íon comum normalmente traduz-se na prática por uma diminuição da solubilidade.